O pesadelo da BR-020. Olá, meu nome é Juliano. Sou caminhoneiro há 16 anos. Sabe, a gente que vive na estrada aprende a ler o tempo. Não é só o sol e a lua, é o cheiro do asfalto, o silêncio da noite, o jeito que a poeira dança nas luzes da carreta. E naquela noite, saindo de Brasília, o tempo estava estranho. Pesado. Aquele cheiro de chuva que não vem, sabe? Minha carga não era a usual. Não eram caixas de eletrônicos ou sacos de grãos, mas uma caixa de madeira escura, selada com selos estranhos. O homem que me contratou, um sujeito pálido e de olhar esquisito, me pagou o triplo do preço e me deu uma única regra: não abrir a caixa. Nem por um decreto, ele disse, com a voz escorregadia. Eu não sou o homem de fazer perguntas. Aceitei o dinheiro, dei de ombros e segui meu caminho. Mas à medida que as luzes da cidade sumiam no retrovisor, a carreta começou a se sentir diferente. Parecia mais pesada, não só o peso físico, mas um peso no ar, como se algo estivesse respirando ali dentro. Eu tentei me convencer de que era só a minha imaginação, o cansaço da estrada. Mas a caixa lá atrás começou a emitir um brilho fraco e pulsante. Eu esfreguei os olhos, mas a luz permaneceu. Era como um coração batendo, mas um coração que não pertencia a este mundo. O motor do caminhão começou a falhar. O painel de instrumentos piscou, as luzes das lanternas tremeram, e o rádio, por si só, sintonizou num chiado cheio de sussurros. Eu desliguei o rádio, mas os sussurros continuaram, finos como o som de folhas secas, vindos de dentro da cabine. Você nos leva para casa, motorista, a voz disse. Não no rádio, mas na minha cabeça. Foi aí que eu soube. Aquele peso, aquele brilho, aqueles sussurros. Eu não estava mais sozinho. Eu dirigi por mais de 4 horas, com suor escorrendo pela testa, com o coração batendo na garganta. Eu precisava parar. A primeira parada foi um posto de gasolina. Era pequeno, iluminado por lâmpadas amarelas, e o ar carregava o cheiro de diesel e café. Eu estacionei o caminhão, mantendo os olhos fixos na caixa do reboque. O brilho havia sumido, mas a sensação de que algo estava ali, me observando, era mais forte do que nunca. Eu saí do caminhão, as pernas bambas. O frentista, um senhor de cabelos brancos, me deu um sorriso cansado. Noite fria, hein, amigo? E longa, eu respondi. Eu me dirigi para a loja de conveniência, precisando de algo para me acalmar. Mas, quando olhei no retrovisor, vi de relance uma figura alta e magra no banco do passageiro. Ela parecia estar me olhando, com olhos que brilhavam no escuro. Eu parei, o coração na boca, mas quando olhei de novo, a figura tinha sumido. No lugar dela, só uma mancha de condensação, como se alguém tivesse respirado ali. Eu entrei na loja, comprei um café e um lanche, sentindo que os olhos da figura me seguiam. Do outro lado da estrada, uma menina pequena, com cerca de 6 anos, vestida com um vestido branco e descalça, me observava com olhos vazios e negros. O frentista me viu olhando para ela. Não se preocupe, motorista. É a Mariazinha. Ela fica por aí. Uns dizem que ela perdeu os pais no acidente, outros dizem que ela não é deste mundo. Eu senti um nó na garganta. Ela não faz mal a ninguém. Só fica nos observando. Ele me disse que muitos caminhoneiros param ali, e muitos relatam um peso, uma presença estranha. Ele olhou para minha carreta e disse: melhor seguir em frente, motorista. A noite está ficando mais escura. Eu dei partida no motor, mas antes de sair, o reflexo da figura esguia apareceu no retrovisor. Desta vez, vi os olhos, que brilhavam com uma luz vermelha. A voz, agora mais clara, mais forte, ecoou na minha cabeça. Não tente fugir, motorista. Você não pode. Eu soube que não era só uma carga. Era o meu destino. O posto de fiscalização e o grito no escuro. Eu dirigi mais 1 hora. O sol já tinha nascido, mas a estrada parecia engolir a luz. A névoa, que deveria ter se dissipado, estava densa e viva, se arrastando pelo asfalto como um ser vivo. A segunda parada foi a Polícia Federal, um posto de fiscalização. Eu parei, aliviado por sair da cabine. Os policiais me pediram os documentos do veículo, do motorista e da carga. A carga é de um cliente particular. É um objeto de valor histórico. Um artefato antigo, eu disse, tentando manter a voz firme. Teremos que verificar, disse o policial, com um sorriso seco. Abra a carga, por favor. O meu coração parou. Eu não podia. Não posso, senhor.
O cliente exigiu que a caixa não fosse aberta. É uma peça única e muito frágil. O policial me deu um olhar duro. Olha, não tem essa. Se a gente pede para abrir, você tem que abrir. Ele me deu duas opções: abrir ou ir para a delegacia. Eu olhei para a caixa. A luz lá dentro pulsava. Eu senti um calafrio e a voz, na minha cabeça, me dizia: não ouse. Eu levantei as mãos. Eu não posso. Eu sinto muito, mas não posso. Ele olhou para o parceiro, e o pânico em seus olhos era evidente. Ele está escondendo alguma coisa. Vamos revistar. Enquanto os policiais se aproximavam, um som estranho ecoou no ar. Um grito. Um grito que não vinha do caminhão, mas de dentro, um grito de dor, de desespero. A névoa começou a se mover, ganhando forma. Figuras disformes, altas e magras, surgiram do nada, deslizando pela névoa. Elas não tinham rosto, apenas os olhos que brilhavam com uma luz vermelha. E o grito se tornou um coro de vozes. Os policiais pararam, boquiabertos. Eles atiraram, mas as balas passavam direto pelas figuras. A caixa no caminhão começou a tremer. O som de madeira quebrando ecoou. Uma fenda se abriu e uma mão ossuda, com garras longas, saiu. O grito se tornou um rugido. A criatura começou a se libertar. Eu fiquei paralisado, assistindo ao horror se desdobrar. A criatura se libertou e o som de ossos se quebrando ecoou. O último som que ouvi, antes que o rugido da criatura tomasse conta de tudo, foi o som dos tiros que se perdiam no ar. E depois, o silêncio. Um silêncio total, absoluto. Eu entrei na cabine e dirigi. A voz, agora, não sussurrava. Ela cantava um canto de triunfo, um canto de liberdade. Eu sabia que a minha jornada não era mais minha. Eu era o condutor, o escravo. E na próxima parada, eu sabia, não haveria mais como fugir. O pesadelo apenas havia começado. A viagem, que antes era uma rotina familiar, agora era uma tortura. O peso no meu ombro não era o da carga, mas o de um fardo. O canto da criatura, que havia substituído sussurros, era uma melodia de triunfo que ecoava em minha cabeça. Eu dirigia com o piloto automático, meus olhos fixos na estrada, mas minha mente estava presa ao horror que eu levava no reboque. Horas se passaram, e a névoa finalmente se dissipou, revelando as luzes distantes de uma cidade. Era o meu destino. A voz, que antes cantava, agora gargalhava. Você nos trouxe para casa, motorista, ela disse. Obrigado. A carreta começou a desacelerar por conta própria e o motor roncou. Chegamos a um galpão abandonado, escondido atrás de uma fileira de prédios comerciais. A caixa, agora estraçalhada, jazia no reboque. E a criatura, alta, magra e com os olhos vermelhos, desceu do caminhão. Sua pele era cinzenta, com veias que pulsavam com a mesma luz vermelha que eu havia visto em seus olhos. Ela se aproximou de mim, e eu senti um frio que não vinha da noite, mas de um lugar muito, muito distante. Ela me estendeu uma mão ossuda. Eu soube que, se a tocasse, estaria perdido para sempre. Eu me lembrei das palavras do homem que me contratou, nem por um decreto, e do frentista, melhor seguir em frente. Meu coração batia na garganta. Era agora ou nunca. Eu abri a porta da cabine, pulei para o asfalto e corri. A voz gritou em minha cabeça, um grito de fúria e traição. Eu não olhei para trás. Corri em direção às luzes da cidade, para as pessoas, para o som de carros e vozes, para o mundo real. O rugido da criatura ecoou atrás de mim, mas era abafado pelo som do meu próprio coração batendo forte. Eu não sei o que aconteceu com a criatura, ou se ela se misturou aos humanos. Eu não sei se ela ainda me persegue, se a minha jornada apenas começou, como ela me disse. Tudo que eu sei é que nunca mais dirigi na BR-020. Nunca mais. E a cada vez que a noite fica pesada, com o cheiro de chuva que não vem, eu sinto um calafrio na espinha. E em meus sonhos, eu ainda ouço sussurros e o canto de triunfo, lembrando-me do dia em que eu dirigi para o inferno e, por um milagre, voltei. Relato número 2. A mãe da estrada. Relato de um caminhoneiro. Já rodei muita estrada nesse Brasilzão.
Quem vive na boleia sabe que a gente vê de tudo: acidente, animal atravessando do nada, gente pedindo carona de madrugada. Mas o que aconteceu naquela noite na BR-163 eu nunca vou esquecer. Nem se eu vivesse 1000 anos. Era uma terça-feira, devia ser umas 9 da noite. Eu estava voltando de Sinop, levando uma carga de grãos. Caminhão pesado, pista quase vazia, e só a lua me fazendo companhia. Eu sempre gostei de dirigir à noite, o asfalto parece mais silencioso, o vento entra gelado pela janela, e dá tempo de pensar na vida. Foi então que eu vi, no acostamento, uma mulher com uma criança no colo, tentando acenar com os braços. Diminuí na hora. A mulher estava desesperada, quase no meio da pista. Parei um pouco à frente e ela veio correndo: moço, pelo amor de Deus, ajuda a gente. Ela chorava, segurando o menino que devia ter uns 5 ou 6 anos. Abri a porta e mandei eles subirem. Calma, dona. O que aconteceu? Perguntei, tentando manter a calma. Estão atrás da gente, não podemos ficar parados aqui. Ela respondeu, ofegante. Não pensei 2 vezes. Engatei a marcha e acelerei. Pelo retrovisor, vi os faróis de uma caminhonete surgirem lá atrás, vindo rápido. A estrada virou um inferno. Aquela caminhonete começou a se aproximar. O menino chorava baixinho, a mãe pedia para eu não parar. E eu só pensava em uma coisa: chegar no próximo posto. Depois de uns 15 minutos de tensão, vi a placa de um posto de gasolina. Entrei rápido, buzinando, e parei bem na frente da loja de conveniência. Os caras da caminhonete passaram direto. Descemos. A mulher tremia. Entrei com eles na lanchonete do posto e pedi 2 cafés e um leite para a criança. Eu não queria meter o nariz onde não era chamado, mas tinha que saber no que estava me metendo. Dona, me explica, quem eram aqueles caras? Ela olhou ao redor, como se tivesse medo de ser ouvida. Eles querem meu filho. Não sei até onde eles vão atrás de nós. O jeito que ela falou me deu um arrepio. Resolvi que não ia deixá-los sozinhos. Liguei para o meu amigo Eduardo, que também estava na estrada, e combinei de nos encontrar no próximo restaurante. Eu sabia que sozinho ia ser difícil se aqueles caras voltassem. Chegando no restaurante de beira de estrada, já perto de meia-noite, o lugar estava quase vazio. Eduardo chegou logo em seguida, estacionou o caminhão bitrem dele e entrou. Quando expliquei por cima, ele topou seguir viagem junto. 2 caminhões são mais difíceis de encostar na estrada. Rodamos até umas 2 da manhã e paramos num pátio de posto grande, daqueles que sempre tem caminhoneiro dormindo. Ficamos no restaurante um tempo, só para ver se não éramos seguidos. O menino já dormia no colo da mãe. Quando saímos, a caminhonete parado na sombra do pátio, motor ligado. Não dava para ver quem estava dentro. Meu coração disparou. Falei pro Eduardo no rádio, bora meter marcha agora. Se esses caras quiserem seguir, vão ter que arriscar na pista. E fomos. A caminhonete acelerou cantando o pneu. E começou perseguição. Ela tentava ultrapassar, mas Eduardo a fechou com o caminhão. Vi pelo retrovisor que o carona abriu o vidro, colou o cano de uma arma para fora e disparou. Acertou a roda traseira. A mãe gritou e abraçou o menino. De repente, Eduardo, numa manobra quase de cinema, acertou a lateral da caminhonete. Eles rodaram na pista, perderam o controle e entraram no meio do mato. Seguimos em frente. Chamei Eduardo no rádio. Acho que despistamos eles. Por horas rodamos juntos, sem parar. Quase amanhecendo, chegamos perto de uma base da Polícia Rodoviária Federal. Quando vi a placa, respirei aliviado.
Agora acaba essa loucura, falei, tentando sorrir para a mulher. Ela olhou para mim e só balançou a cabeça, com uma expressão estranha. Encostei o caminhão na frente da base e desci para chamar os policiais. Eduardo passou direto. Só falou pelo rádio. Boa sorte, amigo, depois me fala como acabou essa história. Agradeci a ele. 2 policiais vieram até mim, perguntaram o que estava acontecendo. Expliquei rápido, falei da perseguição, da mãe e do menino. Ele relatou algo sobre um acidente logo cedo. O policial viu meu desespero e pediu para abrir o baú do caminhão, só por precaução. Foi quando escutamos um barulho vindo de dentro da cabine, um choro baixinho. Corri até a porta, abri, e lá estava o menino, encolhido no banco de trás. Meu coração quase parou. Ele estava sujo, com os olhos cheios de lágrimas, mas vivo. Filho, onde está sua mãe? Perguntei, quase sem voz. O garoto só balançou a cabeça, apontando para o acostamento. Os policiais se entreolharam. Um deles se ajoelhou para falar com a criança. O que aconteceu com ela, garotinho? Eles machucaram a mamãe, ele respondeu, a voz trêmula. Mas ela disse para eu ficar com o moço do caminhão, que ele ia me salvar. Naquele instante, a ficha caiu. A mãe nunca esteve ali de verdade. Ou melhor, esteve, mas não como os vivos. Ela me guiou a noite inteira, me fez parar nos lugares certos, encontrar o Eduardo, despistar os perseguidores. Tudo para proteger o filho. O rádio da base da PRF estourou com um chamado. Os policiais se agitaram. Temos uma caminhonete suspeita passando pelo quilômetros 423. Solicito bloqueio! Gritou a voz no rádio. Os PRFS entraram na viatura, e eu fiquei com o menino. Minutos depois, ouvimos o barulho de sirenes ao longe e o som seco de pneus cantando no asfalto. Algum tempo depois, voltaram com a caminhonete cercada. Dentro dela, 2 homens foram algemados. Um dos policiais comentou, esses 2 eram procurados faz tempo. Tráfico de pessoas. Parece que hoje foi o dia deles. O menino, ainda assustado, se escondeu atrás de mim. Mas pude ver no rosto dele um alívio silencioso. Antes de partirmos, um dos policiais se aproximou de mim e disse, moço, você sabe que fez algo grande hoje. Esse menino estava desaparecido há semanas. E a mãe dele foi encontrada morta no acidente que te contamos mais cedo. Olhei para o garoto, que agora dormia no banco do carona, exausto. E foi então que senti aquele frio na espinha de novo. Pelo retrovisor, vi a mulher. Não no acostamento desta vez, mas do lado de fora do posto da PRF. Ela estava parada, olhando para o filho. Quando nossos olhos se encontraram, ela sorriu. Um sorriso triste, mas de alívio. Depois, simplesmente, sumiu. Liguei o caminhão e parti. O dia já clareava, e eu tinha a sensação de que aquela criança estava segura agora. Mas eu sabia que, em algum lugar daquela estrada, a mãe dele continuaria esperando. Não mais por ajuda, mas para guiar outros que precisarem encontrar o caminho de volta para casa. Se você gostou, inscreva-se no canal. Curte e compartilha para ajudar. Obrigado por assistir até aqui. Até o próximo relato assustador.